Boa noite, eu sou Mariana Varela, editora do portal Drauzio Varela, e eu tenho feito, nós temos feito aqui no portal essas lives às terças e quintas, sempre às 6 da tarde, para trazer informações sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. A gente recebe muitas perguntas, vê que as pessoas estão com muitas dúvidas, então eu sempre trago um entrevistado ou uma entrevistada para falar sobre algum aspecto da pandemia. E eu tô só esperando mais gente entrar, tá, pessoal? Pra gente começar, porque hoje o assunto é super bom e eu quero começar logo, não quero enrolar muito, não. Enfim, a gente recebe sempre muitas dúvidas, muitas questões sobre a pandemia, então essas lives visam a esclarecer e a trazer mais informações para vocês. Eu tenho deixado obrigada, falou que ama minhas lives, obrigada. Eu tenho deixado aqui os comentários aberto para a gente receber perguntas e tem rolado uma interação bem bacana no geral, né? Quase nunca tive que fechar, então peço que vocês se comportem aí e mandem dúvidas, mandem perguntas e eu vou falar do tema de hoje. A gente tem recebido aqui algumas informações de pessoas que têm relatado que ainda apresentam alguns sintomas mesmo semanas depois de terem tido Covid-19. Há muita especulação também, então agora a gente vai conversar hoje, esse vai ser o tema da nossa live, né, falar dos possíveis, se há realmente alguns casos de pessoas que ainda enfrentam sintomas de Covid-19, mesmo semanas, às vezes meses depois de ter desenvolvido o quadro de Covid. Para isso eu vou trazer o Dr. Fred Fernandes, que é médico pneumologista do Hospital das Clínicas, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Hoje é dia 28 de julho, nós já passamos de 88 mil mortos no Brasil e a nossa preocupação, além dos mortos, obviamente, é também com as pessoas que adoeceram, né, saber como essas pessoas vão viver daqui para frente, se algumas delas vão enfrentar problemas ou se a Covid é uma doença que dá e passa e não traz sequela. Enfim, sobre tudo isso eu vou conversar com o Dr. Fred agora. Olá, Fred, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Mariana? Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Acompanhe seu trabalho por aqui, pelo Twitter também. Obrigada a você por topar. Eu sei que os médicos estão aí super atarefados, né, nesse momento de pandemia, mais do que costumam estar ainda. Então, eu nem vou falar, eu tô num oásis, que eu tô de férias, estou terminando meu último dia de férias hoje. Que maravilha! Férias meio virtuais, assim, né, porque não tem como sair de casa e também pneumologista de férias nessa época de Covid continua tendo que atender pela telemedicina ou resolver um monte das encrencas que vão aparecendo, mas pelo menos a pegada diminuiu nesses últimos 15 dias, o que foi importante. Então, Fred, eu já queria começar a gente entrando no assunto mesmo de hoje, né, sobre as possíveis sintomas, né, que persistentes da Covid-19. A gente aqui recebe muita pergunta e tem chamado a atenção o número de pessoas que relatam ter ainda sintomas, principalmente tosse e astenia, né? Cansaço, um cansaço que elas não sabem referir muito bem, que às vezes melhora, às vezes piora um pouco durante o dia, não fica muito claro se é da Covid, mas muita gente relatando esses sintomas, principalmente tosse e astenia, depois, às vezes, de 2 meses de terem desenvolvido o quadro de Covid. Você tem notado isso? Isso tem acontecido? A gente tem notado isso na prática e também já tem saído alguns estudos científicos quantificando exatamente isso, né? E é realmente muito comum. O estudo mais recente que saiu foi um levantamento que foi feito na Inglaterra e que mostra que dos pacientes que foram hospitalizados, mesmo sem estar com doença grave, sem necessidade de UTI, entre 40% e 50% apresentavam sintomas aí após 2 meses da internação. O principal sintoma que mais chama atenção é falta de ar, talvez um pouco mais quantificável, e essa fadiga que você relatou, que é um dilema, porque de fato é um cansaço, uma falta de vontade de fazer aí as atitudes do dia a dia, as atividades, mas que não é exatamente uma falta de ar, não é exatamente um cansaço como a gente está acostumado nas doenças respiratórias. O que causa isso ainda é muito especulado, ninguém sabe exatamente o que está levando esse sintoma,
Vendo vários pacientes relatando esse sintoma, eu acho que é um conjunto de coisas. Alguns pacientes estão tendo aí como se fosse uma crise de asma, que popularmente o pessoal chama de bronquite, né, e prolongada depois de ter o Covid. Alguns têm aí alguma dificuldade mesmo de força muscular, principalmente por ter ficado hospitalizado muito tempo, acamado, às vezes em terapia intensiva, utilizando remédios que a gente chama de relaxantes musculares, que também causam uma fraqueza, e se usado por muitos dias, essa fraqueza pode ser persistente. E outras pessoas, a sensação que dá é que tem até um componente psicológico, algo como um estresse pós-traumático, ou talvez até aí sintomas de depressão, depois de ter ficado com uma doença grave, de ter passado pelo processo da Covid, que a gente sabe abala bastante aí o psicológico. E mesmo pacientes que não foram hospitalizados podem ter isso? Pessoas que ficaram com sintomas mais leves, que se recuperaram em casa mesmo, podem também ter sintomas persistentes depois? Infelizmente, sim. Então, o que a gente vê quando fala assim, nossa, nós já temos tantas pessoas recuperadas, essa história dos recuperados é uma fábula, na verdade. A gente tem que ver isso com muita crítica, porque muitas das pessoas que já superaram a fase principal de infecção do Covid continuam com sintomas, desde pessoas que tiveram uma doença mais leve até aquelas que tiveram o quadro mais grave, e esses sintomas precisam de atenção, não só médica, como multiprofissional. Depois a gente entra no detalhe do que é isso. Mas mesmo pessoas que tiveram um quadro leve estão sim apresentando sintomas de longo prazo. O que eu tenho visto bastante como pneumologista, talvez essa minha visão seja um pouco enviesada, é muitas pessoas que tinham uma asma, que é aquela doença que pode causar crises de falta de ar, de chiado no peito, de tosse, e que a asma estava sob controle, ou com pouca medicação, ou mesmo estava sob controle sem medicação rotineira, né, todos os dias. Essas pessoas estão vindo com uma queixa de uma asma muito mais difícil de controlar. E eu tenho conversado com colegas, a gente tem visto isso muito, e de repente a gente está precisando de uma pessoa que utilizava assim, um remédio inalatório por dia, está precisando utilizar 3, fazer várias inalações, tendo que procurar pronto-socorro por crise frequentemente na semana. Então, de fato, para quem tem asma, não é um fator de risco para pegar a Covid, quer dizer, não facilita o indivíduo ter a infecção. Mas quando ele tem, habitualmente isso deixa essa asma de difícil controle aí por um tempo mais prolongado. Isso mesmo em pessoas que tiveram quadros bem leves. Outro sintoma que chama atenção em quadros leves e que está se tornando persistente e é extremamente desagradável é a questão da falta do olfato e do paladar. Então, a gente, já no começo da pandemia, lá para março, abril, começou a perceber que essa perda do olfato, essa perda do paladar, era muito mais frequente na Covid do que em outras síndromes gripais, né, em outras viroses respiratórias. Aí, isso chamou bastante a atenção, passou a ser até um marcador, né, de suspeita de doença. Tem algumas pessoas que só têm isso de sintoma, e esse sintoma é muito doido, porque ele pode variar. Eu tenho um paciente que teve 2 horas de perda de olfato, imagina, um negócio super fugaz. E tem pacientes que já estão desde março sem sentir cheiro. E que não parece muito, não fala, o que tem, não sente cheiro, mas isso é extremamente preocupante. Claro. Veja, o olfato e o paladar, eles estão ligados, né, a toda a nossa relação com a alimentação, com a comida, que também é, vamos dizer, um momento em que a gente recupera a nossa saúde mental, né, se alimentar bem, preparar o alimento, comer bem, dividir a refeição com os entes queridos, tudo isso é muito importante para a nossa saúde mental. E as pessoas estão se privando desses momentos numa fase que é muito importante, que é a fase de quarentena, de isolamento ou de pós-infecção. E também a questão que a gente depende do olfato, muitas vezes, para coisas que a gente não pensa no dia a dia, mas, por exemplo, para sentir um cheiro de gás, para sentir um cheiro de comida estragada. E, veja, tem pessoas que moram sozinhas e não estão com mais olfato, essas pessoas estão em risco, né? A gente tem aconselhado, inclusive, e isso é uma recomendação, inclusive, de algumas associações médicas, se está sem olfato, eu estou vendo aqui, 4 meses. 4 meses sem olfato, eu tenho pacientes que estão assim também, instalar em casa o detector de monóxido de carbono e o detector de fumaça, porque a pessoa vai ter dificuldade para sentir, não tem esse alerta, isso é preocupante, é um risco, e prestar muita atenção com a validade dos alimentos, né?
para não correr o risco de comer alguma coisa estragada e não perceber, né? A gente não sabe, não sei se algum paciente vai ter isso a vida toda, isso ninguém sabe ainda. A gente espera que recupere, né? Uma coisa ainda bastante nova. Alguns otorrinos, eu tenho lido trabalhos sobre isso, têm recomendado alguns tratamentos. A pessoa que tem essa perda do olfato, eu recomendo passar num profissional otorrino, né, para fazer uma avaliação, mas tem sido recomendado com base em artigos científicos que avaliaram a perda de olfato pós-operatória, em algumas situações que é diferente do Covid, né, mas isso é extrapolado, o uso de ômega 3. Né, e tem sido recomendado, eu li isso em 2 trabalhos aí assinados por otorrinos que têm recomendado ômega 3 diário para acelerar a recuperação da anosmia. Isso, como eu disse, ainda muito especulativo, não existe dados de literatura específico para o Covid, mas isso tem sido recomendado em alguns estudos. Tem colegas que têm usado também aqueles sprayzinhos com corticoide nasal, isso ainda é super controverso, mas vale a pena passar por uma avaliação e ver se de repente isso é o caso. Eu sempre digo aqui que é importante a gente lembrar que essa é uma doença nova, né, Fred? A gente não tem tempo para saber se essas sequelas, esses sintomas, né, vão se tornar sequelas, vão se tornar mais graves, quais vão persistir, por quanto tempo, né? Ainda é cedo para saber. E além dos sintomas respiratórios, há também algum outro sintoma? Que tem gente dizendo aqui que tem parente que ficou com confusão mental, enfim. Então, isso, na verdade, é comum na síndrome pós-UTI, que a gente chama, né, internações prolongadas em terapia intensiva, e a COVID, quando grave, quando precisa de terapia intensiva, geralmente são internações prolongadas, ela, depois da alta, a pessoa pode ter desde um distúrbio cognitivo leve, quer dizer, a mente perde um pouquinho de agilidade, até mesmo graus de confusão variáveis. Depende, como eu disse, do tempo que ficou hospitalizado, do quanto de remédio utilizou, e isso tem uma consequência, mas essa consequência é sim a longo prazo. Tem estudos que mostram que, em média, as pessoas podem levar até 1 ano para recuperar completamente a função cognitiva depois de uma internação prolongada em UTI. Isso, de fato, pode acontecer. Uma coisa muito complicada que acontece com a Covid, isso é específico desse vírus, é o aumento da coagulação. Então, trocando em miúdos, assim, por algum motivo, a infecção pelo Covid leva o indivíduo a formar mais coágulos dentro do corpo. O que faz com que ele tenha risco de doenças que a gente chama de doenças tromboembólicas, numa fase pós-Covid. Temos visto um monte de pacientes que têm alta do Covid, estão super bem, depois de 2 semanas, vem com uma embolia de pulmão, de novo com dificuldade para oxigenar o sangue, com insuficiência respiratória, e é por conta desse excesso de coagulação. Trombose na perna também, que tem consequências, que precisa de tratamento prolongado. E o que talvez seja mais grave e mais terrível, o acidente vascular encefálico, né, ou a trombose do sistema nervoso central. A gente, infelizmente, teve esse jornalista, né, o Rodrigo Rodrigues, que era querido por tantos, que veio a falecer hoje, uma tristeza muito grande, justamente por conta desta complicação de médio e longo prazo do Covid. Por isso que é muito importante, como eu disse, eu tive o Covid, eu tive alta, eu tenho que passar por uma avaliação médica, eu tenho que saber como é que está o meu estado de coagulação, a gente consegue medir isso tanto por uma avaliação clínica quanto por uma avaliação laboratorial, e aí, inclusive, fazer uma prevenção. Eu tenho muitos pacientes que, internados, a gente detectou tanto que existia ou uma trombose ou uma propensão à trombose por conta de alguns exames que a gente faz rotineiramente no acompanhamento desses pacientes, e fez um tratamento prolongado com anticoagulantes, que são remédios que se tomam por boca e que, quando bem indicados, conseguem prevenir esses fenômenos aí terríveis que têm acontecido. É sempre bom lembrar, a gente sempre avisa aqui que esses remédios devem ser tomados sempre, né, com orientação médica, não é para as pessoas saírem tomando anticoagulante por aí, preventivamente, né? Pelo amor de Deus, não, eu até reforço, é passar no médico e avaliar o risco e ver. Eu quase tive um infarto quando eu vi que o pessoal estava recomendando dar heparina naqueles kits poção mágica malucos que eles têm feito, né? Então, heparina é um anticoagulante. Você fazer isso para uma pessoa que tem baixo risco de complicação, que está numa fase ainda leve da doença,
primeiro que não tem validação em estudo nenhum, e segundo que com certeza pode levar muito mais a efeito colateral, que é sangramento, efeito colateral grave, do que benéfico. A gente só recomenda, de fato, quando consegue detectar esse risco e passa por uma avaliação clínica adequada. Uhum. Né? E, Fred, a gente sabe que geralmente as pessoas com mais de 65 anos têm risco de ter um quadro mais grave de Covid do que os mais jovens. No entanto, a gente vê jovens também dizendo que têm sintomas persistentes e alguns desses jovens nem tiveram uma doença grave, né? Tiveram um quadro leve. Você tem visto jovem também com sintomas persistentes ou isso acontece mais em pessoas mais velhas? Eu tenho visto atleta com sintoma persistente. Então, quando se fala que o histórico de atleta protege, eu tenho contato, né, com alguns atletas amadores em geral, mas que no começo da pandemia, acho que por ingenuidade, até brincava, vou pegar isso logo, aí já fico livre, né? E isso é a maior besteira do mundo, porque, de fato, o que eu tenho visto são pessoas que faziam atividade física regular, tinham uma atividade até intensa, e pós-Covid, mesmo Covid leve ou um Covid moderado, não precisou de terapia intensiva, vem a perder muita capacidade física e não consegue retomar o exercício no mesmo nível que tinha antes da pandemia, né? Ou que tinha antes da infecção. A gente, inclusive, na Sociedade Paulista, eu entrei aqui com justamente o Instagram da Sociedade Paulista de Pneumologia, para quem quiser seguir, a gente tem material diário, né, informativo para público leigo e para médicos sobre o Covid. A gente fez uma série sobre atividade física pós-Covid, né? Então, o que é recomendado? No momento em que eu estou com a infecção ativa, então comecei a ter o sintoma, que pode ser qualquer sintoma, não é recomendada atividade física neste momento, né? É claro que a pessoa não precisa ficar largada na cama, pode se mobilizar, mas atividade física mesmo não é recomendado. Tem estudos até que mostram que isso pode ampliar a replicação viral. Então a gente recomenda que a pessoa não faça atividade física mais vigorosa durante o período de infecção. Aí, se teve um quadro grave, ou seja, se precisou ser hospitalizado, se precisou de UTI, antes de voltar à atividade física, precisa passar por uma avaliação cardiopulmonar. A gente precisa ver como é que está o desempenho cardíaco. Saiu um trabalho essa semana que mostra claramente, né, que esse vírus ele tem aí uma atração pelas células do coração. São células que também expressam um receptor que ele se liga e pode levar a uma inflamação das células cardíacas, que vai dificultar o desempenho da atividade física aí nesse pós-Covid. Talvez essa, inclusive, seja uma das causas dessa fadiga que os pacientes referem. E a função do pulmão pode estar prejudicada também, pode precisar eventualmente de medicação para recuperar. Então, se eu tive um quadro grave antes de voltar a fazer atividade física, eu preciso de uma avaliação médica. Num quadro mais leve, eu posso retomar, sempre lembrando que eu não vou retomar exatamente no nível que eu estava na semana antes de ficar doente. Eu vou voltar alguns passos atrás para retomar meu condicionamento. E caso eu sinta que, de fato, eu estou tendo um desempenho inferior ao que eu espero, ao que eu teria, aí também passar com um pneumologista, passar com um cardiologista, alguém para avaliar o condicionamento cardiovascular, e aí a gente consegue avaliar isso legal. A gente pode dizer, Fred, no começo a gente falou muito que era uma doença respiratória, o vírus respiratório, mas hoje já se sabe que muitas vezes Covid pode atingir outros órgãos. A gente pode dizer que é uma doença sistêmica? Olha, o que eu costumo dizer é que ela é uma doença que tem múltiplas facetas. E é impressionante isso, como a gente vê que cada paciente tem manifestações individuais, né? Cada paciente tem manifestações diferentes. Em alguns pacientes, ela é algo como uma gripe. E tem manifestação só do nariz para cima, coisa bem tranquila. Isso a gente vê em jovens, um pouco menos aí, conforme a idade vai aumentando. Tem gente que vai ter sintoma gastrointestinal. Isso nunca estava na nossa cabeça antes da gente avaliar esse caso, mas chega a 40% aí a porcentagem de indivíduos com infecção que tem diarreia, né? E o intestino está aí como um dos órgãos alvo da Covid, né? Então, eu diria que, sim, em alguns pacientes ela tem um componente sistêmico, sim. A gente tem que enfrentar todas essas apresentações, ainda que muito diferentes, e mais do que isso, o sistema de saúde, os médicos e também a sociedade como um todo tem que estar preparada, e a gente tem vivido isso, para enfrentar os pacientes que estão pós-UTI, né? Então, veja, se a gente
fica numa internação prolongada em UTI, a gente sai com problemas relacionados à terapia intensiva. Problemas respiratórios, Prolongado, né, cardíacos. geralmente. Exato, exato. Eu tenho 2 pacientes idosos que ficaram em intubação prolongada e atualmente estão com fibrose pulmonar, quer dizer, por conta da intubação prolongada, do que a gente chama, né, medicamente, da síndrome do desconforto respiratório agudo, né, que o coronavírus pode causar, ficou na ventilação mecânica prolongada e saiu com uma fibrose no pulmão, dependendo de oxigênio, né? Então, a gente precisa, do que esses pacientes vão precisar? Eles vão precisar do oxigênio, de uma avaliação pneumologista frequente e também de fisioterapia. E eu queria ressaltar aqui, porque o trabalho da fisioterapia é importantíssimo no pós-Covid, né? Você ter um fisioterapeuta para ajudar a indicar exercícios para melhorar condicionamento, a ajudar a melhorar a força para você conseguir mobilizar a secreção e também da musculatura respiratória, tudo isso ajuda, né? E o papel dos profissionais é fundamental e tem que haver aí um esquema da gente conseguir encaminhar os pacientes ou da gente ter a avaliação dos fisioterapeutas nesse momento tão importante. Quer ver outra especialidade que é importantíssima no pós-UTI, ninguém pensa? Fonoaudiologia. Né? A pessoa ficou com o tubo na garganta 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ela, da hora que tira, tem uma tremenda incoordenação. Não consegue falar e engolir, por exemplo, e coordenar, né, a fonação com a deglutição. Isso faz com que tenha um risco enorme de aspirar conteúdo que devia ter engolido. E vai para o pulmão um monte de comida. O fono avalia, o fono ensina exercícios, trata da reabilitação dessas pessoas aí que tanto precisam por ter ficado muito tempo pós-UTI. Agora, a gente estava vendo hoje, inclusive, saiu também muito assunto por causa da morte do jornalista, né, falando que a Covid pode ser mais grave em pacientes que têm muito acúmulo de gordura, né, pacientes muito gordos. Isso já está demonstrado, né, Sérgio, também? Já sim. Na verdade, assim, o principal fator que leva ao aumento do risco da Covid, e o risco, quando eu estou dizendo, é risco de morte, risco de precisar de UTI, ou risco de precisar de oxigênio, né? Então tem um quadro mais grave. É a idade. Então tem uma curvinha de inflexão com 65, 70 anos que leva o indivíduo a ter muito risco e esse risco vai aumentando de forma exponencial se octogenários ou nonagenários, eles têm um risco muito grande de morrer pelo Covid quando se infectam. Mas acima de 65 tem um aumento bastante grande. São 2 fases que aumentam. Acima dos 45 começa a aumentar de forma importante, aí tem uma grande inflexão acima de 65 anos. Esse é um dado importante. Quais outros fatores de risco que existem? Doenças cardiovasculares. Então, quem tem hipertensão ou quem tem doença cardíaca também tem maior risco, mesmo pacientes mais jovens. Doença respiratória. Parece que doença respiratória não aumenta o risco do sujeito pegar o vírus. Então, eu não tenho um risco aumentado porque eu tenho asma, porque eu tenho bronquite crônica, enfisema, mas se eu pego, eu tenho um risco grande de ir mal. Né? Então, por isso que a gente tem, na pneumologia, pedido para isolar os pacientes com doença respiratória crônica de forma mais intensa. Né? Bom, e a obesidade, ela também é um fator de risco para complicações e tem alguns pormenores, né, do tratamento do obeso que precisa ter mais cuidado. Né? O peso que ele tem sobre a caixa torácica por conta aí do excesso de peso corpóreo torna a ventilação mecânica, quando eles estão entubados, mais difícil. Uma das coisas que a gente faz com pacientes com Covid para melhorar a oxigenação é trocar ele de posição. Então, ele está deitado de costas, bota ele deitado com aí a barriga para baixo. Isso a gente chama de pronação. Isso melhora muito a oxigenação. Faz isso com ele entubado, ou às vezes até antes de entubar, né? E isso é mais difícil no indivíduo que tem sobrepeso ou obesidade. Então, o próprio cuidado de UTI fica mais difícil. Né? Tem gente perguntando aqui de rinite alérgica, esses sintomas respiratórios mais leves que as pessoas às vezes têm nessas doenças respiratórias mais leves. Elas têm alguma mais risco de complicar ou não? Vou dar uma boa notícia aí para quem tem rinite alérgica. Parece que você ter alergia, e isso num estudo que relacionou a pessoa ter o que a gente chama de alguns anticorpos
de algumas imunoglobulinas, né, que são relacionadas à alergia, especificamente chama uma IgE. Quem tem um aumento dessa IgE, ou quem tem IgE sensibilizada a alguns alérgenos, tem menor expressão do receptor no qual o coronavírus gruda, e com isso a gente acha que tem uma certa proteção, entre aspas. Não é passaporte, né, de imunidade, tem que tomar cuidado do mesmo jeito. Claro. Mas o que a gente tem visto? A prevalência de asmáticos, que é a turma que eu atendo mais, que tem esse componente alérgico, e é muito comum na asma ter o componente alérgico, internando por Covid é menor do que da população geral. Então parece que isso oferece alguma proteção. Mas, de novo, não é uma proteção 100%, não é para parar de ter cuidado, mas, de fato, isso não adiciona risco. O único risco da pessoa que tem rinite é ficar todo dia às 6 da tarde achando que está com Covid porque o nariz entupiu. E isso a gente vê direto. Ai, meu Deus, estou com Covid. Aí vai lá, assou o nariz ou coloca lá um remedinho da rinite, melhora, opa, não era Covid, volta, né? Então a gente fica vivendo essa paranoia. Mas a asma, a pessoa tem que tomar mais cuidado, né? Porque você disse que pode agravar um pouco o quadro da própria asma, né? Ah, sim, sem dúvida. Não, todo mundo tem que tomar cuidado, isso não tem a menor dúvida. É que a gente... É tal história, na expectativa do que a gente ia viver, porque a gente está vivendo, muita coisa foi diferente. Eu estava esperando, nossa, todos os meus asmáticos vão pegar, eles vão ser todos hospitalizados, vão sofrer muito, e não é na prática que a gente viu, né? E aí começam a sair os estudos, a gente começa a entender o que a gente chama de fisiopatologia, qual é a ciência por trás dessa proteção. E de fato os asmáticos não têm aí um risco tão aumentado de pegar a infecção, mas quando pegam, sofrem por mais tempo e têm quadros mais difíceis, então de fato precisam se proteger. Isso acontece com criança também? Não? Criança com asma, criança com doenças... Sim, na verdade, as crianças, elas têm... existe uma chance de elas pegarem. É muito raro a criança desenvolver quadro grave. Crianças costumam ter sintomas um pouco diferentes, muita diarreia, muito mal-estar, pode ter febre, mas febre não muito alta, e pode ter quadro respiratório também. Mas a apresentação gastrointestinal é mais frequente em criança. Mas se for ver em termos de porcentagem, né, 2% das pessoas com Covid estão abaixo de 18 anos. Então é uma população que também está protegida. Isso também tem uma explicação. Como eu falei, esse receptor, que é o ACE2, que é o receptor que o coronavírus se liga, ele é muito imaturo nas crianças, então o coronavírus tem um pouco mais de dificuldade de se ligar na via aérea e da criança e de chegar mais fundo nela, de causar quadros graves. Pode causar, mas é realmente mais raro, né? Então a gente não tem visto aí muita criança doente. E com a saída das aulas, né, aconteceu um efeito muito interessante. Conforme as crianças pararam de ir às aulas, diminuiu muito a quantidade de viroses respiratórias na infância. E os prontos-socorros de pediatria começaram a esvaziar, porque essa época que a gente está tendo influenza, vírus sensicial respiratório, rinovírus e todas essas viroses que adoram pegar nas crianças nessa época, de 15 em 15 dias, meus filhos apareciam com uma bereba dessa aqui em casa, e eu, por consequência, pegava, parou, né? Isso parou. E o melhor, as exacerbações de doenças respiratórias no idoso diminuíram muito. Porque o que a gente percebe é assim, são dois caminhos. O indivíduo tem lá uma bronquite crônica, um enfisema, que a gente chama de DPOC. Ele exacerba, ele piora, ele tem uma crise, por quê? O netinho que estava lá com alguma virose lambeu ele, e ele pegou a virose e aí ele ficou muito mal, né? Ou por causa da poluição ambiental. E essas duas coisas diminuíram com o isolamento. A gente teve uma diminuição importante da poluição ambiental e teve uma diminuição bastante importante das viroses respiratórias, protegendo os idosos aí de crises respiratórias outras que não do corona. Então a gente teve esse efeito, vamos dizer aí, benéfico, não esperado dentro dessa pandemia. Eu vi uma pergunta aí perguntando sobre esse assunto, né? Se criança transmite menos. Então é menos provável que uma criança se infecte e é menos provável que ela, infectada, transmita o coronavírus. Então as crianças são aí um grupo mais protegido, e isso é tanto mais verdade quanto mais nova é a criança, aí até a partir
de poucos meses. A gente não sabe ainda o período neonatal, parece que o período neonatal é um pouco mais complicado, mas isso, de novo, precisa ser quantificado com trabalhos epidemiológicos mais robustos, né? Essa é uma preocupação que as pessoas têm bastante, né, com a volta às aulas programada em alguns estados, já para alguns estados vão voltar em agosto, outros em setembro. As pessoas estão muito preocupadas por causa disso, não tanto com as crianças, né? Claro, os pais se preocupam com as crianças, mas muito com o aumento da circulação, principalmente nas grandes cidades, né? Que a gente sabe que muito da circulação, as escolas são responsáveis por boa parte dessa circulação, né? Eu tenho até medo de falar desse assunto, viu, Mariana? Não, outro dia, essas coisas dessas maluquices de mídias sociais, né? Outro dia eu fui falar que o assunto era complexo. E apresentei argumentos tanto a favor quanto argumentos crônicos. Claro. Mas o que eu apanhei nesse Twitter, o que vieram me xingar, porque a turma que não quer abrir achando que eu estava falando para abrir, a turma que quer abrir achando que eu estava falando para não abrir, e vieram com pedras na mão, e eu vou confessar para você que eu não sei. E eu tenho filhos em idade escolar e eu tenho dúvida, eu tenho realmente muita dúvida do que é o mais apropriado. Veja, a gente tem essa informação que de fato é difícil para a criança pegar e é difícil para a criança transmitir. Ok, isso é um ponto. Ao mesmo tempo, aumentar a circulação nas escolas vai aumentar outras viroses respiratórias. E que a gente já sabe que podem ser concomitantes com o coronavírus. No começo existia uma teoria de que quem pega influenza não pega coronavírus. Besteira, pode pegar os dois juntos e ter um quadro pior, né? Então isso já preocupa. Me preocupa essas viroses circulando, o quanto que a gente pode ter de adultos com doenças respiratórias descompensando, porque essas viroses vão voltar a circular. Isso também me preocupa. E a proteção dos próprios funcionários da escola, né? É muito difícil controlar a criança. Imagina, principalmente pré-escolares. A minha filha tem 5 anos. É um parto para conseguir fazer com que ela use máscara quando a gente eventualmente sai de casa. É difícil. A criança não entende, a gente tem que negociar. Imagina numa escola com um professor tendo que dar conta de 20 crianças, né? É realmente complicado, é um problema. Ao mesmo tempo, vamos pensar que existem diversas famílias que dependem da escola para se manter trabalhando, e de repente as coisas vão abrindo, e aí? Como que fica esse paradoxo, né? Eu preciso trabalhar, eu tenho meu chefe que está aí mandando eu trabalhar, mas não tem escola, como é que eu vou deixar meu filho, né? Quer dizer, existe uma função social da escola nesse ponto. E uma outra função social é a questão de saúde alimentar. Tem crianças que têm a principal refeição do dia na escola. E famílias que muitas vezes têm dificuldade de manter aí uma regularidade alimentar para mais do que uma criança. Às vezes tem 3, 4 crianças em casa e dependem da escola para ter essa segurança alimentar. Isso tudo tem que ser pesado, né? Isso a gente tem que pensar. Eu acho que vai precisar ser gente muito mais especializada nisso. A gente vai ter que ter um debate amplo para tentar entender que medidas a gente pode dar para conseguir abrir, mas sem aumentar o risco, né? Falar que vai esperar a vacina, eu acho uma irresponsabilidade. A gente não sabe quando essa vacina vem. Tem muitos problemas no desenvolvimento da vacina e na logística para a distribuição dessa vacina que vão ter que ser enfrentados. Eu acho muito otimismo falar em dezembro, né, como tem gente que tem falado aí. Eu espero que aconteça, a gente está torcendo para isso acontecer, mas realmente não dá para imaginar isso. Ao mesmo tempo, se o pessoal aqui acompanhou, mas teve um vídeo do Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro que foi absolutamente irresponsável, dizendo, olha, a gente aprendeu a conviver com 1.000 mortes por dia, ninguém aprende a conviver com isso. Isso é uma catástrofe, isso é um problema de saúde pública, isso é um problema humanitário, né? Os estudos só confundiram, falou coisas que eu não sei como a pessoa que fez o vídeo dorme à noite, né? Porque é muita irresponsabilidade. O que a gente não precisa nem acelerar esse processo por uma questão de financeiro, ou de impacto econômico, de querer abrir a escola, ou nem também atrasar muito. A gente tem que pensar em soluções inteligentes, com uma discussão ampla com quem realmente quer resolver o problema e não simplesmente ficar circulando ele ou defendendo uma posição estanque. Não sei se eu falei besteira, essa realmente é uma coisa que eu tenho bastante dúvida mesmo. Eu vejo os apontamentos dos dois lados e acho que as pessoas podem
aí contribuir muito com esse debate. É uma questão complexa mesmo, né? Não tem uma resposta simples. O que a gente vê é que alguns profissionais têm dito que a gente demorou muito para planejar essa volta às aulas, né? Que a gente deveria ter planejado melhor, aumentado o número de testes, principalmente nas escolas que a gente sabe, em algumas partes do Brasil, que não tem condições físicas, né? De receber os alunos nessas condições, né? Acho que essa é a grande preocupação. Ô Fred, uma das perguntas aqui que eu acho, aproveitando que você é pneumologista, cigarro e Covid. Muita gente fala para não vou parar de fumar agora, o que adianta? Fuma 20 anos, vou parar agora. Adianta parar de fumar agora? O quadro pode ser melhor se a pessoa parar de fumar e pegar Covid? Então, veja, né, essa questão do cigarro e do Covid, eu já fiz várias apresentações aí, inclusive com o pessoal da OPAS, fui até na Câmara dos Deputados aí para falar sobre isso, como a gente deve manter a luta antitabágica nesse período de pandemia. E a pandemia, de fato, motiva muitas pessoas a parar. A gente sabe que fumantes, assim como eu falei dos doentes respiratórios, eles têm risco aumentado quando se infectam, né? Então, nos estudos epidemiológicos que aparecem, teve um sinal de que tinha menos fumante infectado do que na população geral. Por que isso acontece? Por dois motivos principais. Primeiro, porque, como eu disse, idade é o principal fator de risco. E quanto mais idoso a pessoa, menor a chance dele fumar. Uhum. Quem tem 65, 75, ou já parou porque ficou doente e se motivou a parar, ou parou porque realmente deu o tempo, né, e quis parar, está preocupado com a saúde, com o envelhecimento. Ou, eventualmente, né, isso aí é uma coisa até meio chata de falar, os fumantes têm uma média de idade menor do que os não fumantes, vivem em média 10 anos a menos. Então, entre os idosos, tem menos fumantes do que na população geral. Isso é uma coisa. E outra coisa, quem mais interna muito por Covid? Profissional de saúde. E entre os profissionais de saúde também a taxa de tabagismo é menor. Então, isso explica de por que tem menos fumante internado por Covid do que na população geral. Não quer dizer que protege. Isso é um fenômeno aí epidemiológico, né? O que a gente sabe é que tem um risco 44% maior do fumante que tem Covid ter doença grave e vir a falecer. E isso é uma coisa complicada e a gente tem feito um esforço grande para fazer com que a pessoa pare de fumar mesmo na pandemia, porque de fato diminui o risco de complicação mesmo tendo parado há pouco tempo. Que dicas que eu costumo dar aí para os amigos que estão fumando e vêm perguntar, né? Mas o que eu posso fazer para parar? A primeira coisa que a gente tem que entender se eu estiver sempre do lado do cigarro, sempre perto da droga que é o cigarro, eu nunca vou parar, né? Então ninguém consegue parar andando com o cigarro no bolso, andando com o cigarro na bolsa, com o cigarro ali do lado em casa. Então, a modificação de hábito que eu tenho que ter, se eu quero começar a parar nesse período de pandemia que é tão conturbado, é colocar o meu cigarro ou não ter em casa, ou se eu não consigo, ainda não está na hora de eu não ter cigarro em casa, eu vou colocar ele dentro de uma gaveta e trancar e deixar a chave longe, dificultar o meu acesso ao cigarro. Toda vez que eu quiser fumar, eu vou pensar, será que eu preciso mesmo? Toma um copo d'água, um suco gelado, isso diminui um pouco a fissura, coloca uma bala, alguma coisa na boca, vê se você consegue pular até o próximo cigarro. Com isso eu já vou diminuindo aí a quantidade de vezes que eu fumo, diminuo a circulação de nicotina no corpo, né? E, por último, qual é o papel que o cigarro tem na minha vida, né? E quando a gente pergunta isso para o fumante, eu faço atendimento a tabagista com câncer, né? E é uma turma, a gente sabe que 60% dos indivíduos depois do diagnóstico de câncer têm dificuldade de parar de fumar. E então você imagina o nível de dependência que a pessoa precisa ter para continuar fumando, mesmo com um diagnóstico grave desses. A gente tem que entender por que ele está fumando. E eu pergunto para os fumantes, digo assim, poxa, o cigarro serve para alguma coisa? E todos eles balançam a cabeça, não serve para nada, só para ficar dentro. Isso é mentira. Cigarro serve sim, ele tem um papel na nossa vida, né? É o quê? O cigarro para o fumante, muitas vezes é aquele alívio da ansiedade, é aquele alívio da tristeza, é o companheiro que ele tem quando ele está sozinho. Então, ele glamoriza o cigarro, porque o cigarro ajuda nessas horas. E o fumante que começou a fumar na adolescência, ele, desde que se entende por gente, quando tem um problema, o que ele faz? Acende o cigarro. Quando tem uma ansiedade, acende um cigarro. E o que eu vou fazer para diminuir a minha ansiedade, diminuir a minha tristeza, diminuir a minha solidão, se eu não tiver mais o cigarro, se eu não tiver mais, como colocaram aqui, essa válvula de escape? Eu preciso pensar nisso, né?
E eu, por exemplo, eu adoro pão de queijo, então eu não fumo, eu estou nervoso, estou ansioso, comer um pão de queijo me tranquiliza. Aí eu comecei a ficar com sobrepeso, tive que cortar o pão de queijo. Poxa, o que eu vou fazer agora? Aí você tem esses joguinhos de celular, dá uma espairecida num joguinho de celular. Você entendeu? Quer dizer, eu preciso ativamente pensar o que eu vou fazer para me distrair, para melhorar a minha solidão, para melhorar a minha ansiedade, se eu não tiver o cigarro aqui do lado, e utilizar esse recurso que a gente vai aí trazer. Uhum. E tem gente perguntando, se eu parei de fumar há 20 anos, eu tenho menos risco ainda de ter uma doença mais grave por causa disso, ou não? Olha, na verdade, assim, quanto mais tempo eu parei de fumar, menos risco eu tenho, né? É diferente por uma saúde de longo prazo, a pessoa parar de fumar com 35, a pessoa parar de fumar com 65, claro, né? O tempo de cigarro é o fator mais importante que condiciona aí doenças relacionadas ao cigarro, né? E em relação ao Covid, a gente ainda sabe pouco, quanto tempo que confere mais benefício. Mas a gente sabe que é melhor não estar fumando do que estar fumando. Se você tiver o Covid, certamente, se parou há 20 anos, o risco deve ser muito parecido com o risco de alguém que nunca fumou nessa circunstância. Aí tem gente falando aqui também de maconha e de cigarro eletrônico. De todo jeito, colocar fumaça no pulmão não é uma coisa legal, né? Não importa não é muito uma boa qual ideia. fumaça. Você pegar e colocar alcatrão, que é o produto da queima, né? Que é piche, gente. Alcatrão é piche que faz asfalto. Dentro do seu pulmão, para ele dar uma passeadinha lá, nunca é legal, né? Nunca é legal. Em relação ao cigarro eletrônico, é super complicado. A gente tem, existem, claro, essa informação que a gente tem são de estudos norte-americanos e ingleses. Existe cigarro eletrônico de tudo quanto é tipo lá, existe cigarro eletrônico de maconha, né? E o que a gente tem visto na literatura é uma situação que se chama EVALI, que é uma doença pulmonar aguda em que o pulmão fica parecido com o pulmão do Covid, um pulmão todo branco, muito difícil de ventilar e a troca gasosa fica pior. Teve gente que, inclusive, precisou fazer transplante de pulmão, né? Por conta dessa EVALI. Então é muito arriscado. Cigarro eletrônico não substitui o cigarro, não faz menos mal e tem essa doença aguda que é relacionada só ao cigarro eletrônico, que é bastante grave e está sendo aí um desafio até porque muitos jovens norte-americanos estão viciados nesse cigarro. No Brasil, se fumar cigarro eletrônico não é permitido porque o cigarro eletrônico é proibido. A Anvisa não libera, felizmente, né? Porque é mais uma estratégia da indústria, né, do tabaco para vender veneno, para vender essas partes do cigarro. Tá. Bom, deixa eu ver, aqui tem umas perguntas também ainda, né, sobre Covid. Deixa eu ver aqui. Remédio, medicação, as pessoas perguntam sempre ainda, né? Todo médico que eu entrevisto aqui, eu gosto de perguntar para deixar bem claro. Existe alguma medicação específica para Covid, para curar ou para prevenir a doença? Então, vamos lá. Não existe nenhuma medicação preventiva, né? É muito complicado isso. E assim, quando a gente vai argumentar e falar essa questão da medicação preventiva, da medicação para quem tem a forma leve, né? E tem se usado esses kits, essas poções mágicas, eu fico desesperado, porque, claro, eu queria também ter alguma coisa para dar para o paciente melhorar ou para o paciente não piorar. Queria muito. Quando surgiu a história da hidroxicloroquina, eu fiquei animado. Eu fui ler aqueles trabalhos iniciais franceses, e o que esses trabalhos mostravam? Nossa, na turma que tomou, 90% estava sem replicação viral em poucos dias, e quem não tomou ainda tinha replicação por um tempo prolongado. Eu falei, poxa, isso é um sinal legal, será que isso vai funcionar? Mas o que a gente viu, na verdade, é que eram estudos muito mal conduzidos, e que o pessoal que tomava era todo mais jovem, o pessoal que fazia uso era menos grave, tinha menos comorbidade, por isso que parecia que funcionava. E conforme os estudos da hidroxicloroquina foram saindo com estudos melhor conduzidos, foi visto que realmente não funciona, né? Quem realmente entende de ciência, entende de literatura médica, não indica isso para ninguém, porque sabe que vai fazer mais mal do que bem. A cloroquina, de fato, é um remédio seguro para quem precisa. Se a pessoa tem lúpus, ela pode usar, isso é super seguro, já é aí validado, mas veja,
Para a Covid, né, qual é o problema? O problema é que para atingir uma dose que ela inibiria, que nem inibe mais, né, a replicação viral, precisa ser uma dose maior. E o sujeito não está tranquilão, indo no consultório, voltando. Ele está com uma síndrome viral aguda, que faz o quê? Faz o coração dele acelerar. Se eu tomo um remédio que aumenta o risco de arritmia, eu estou com o coração acelerado, isso potencializa o risco de arritmia. Então não é porque é seguro para uma galera que vai ser seguro para todo mundo. E eu não estou dizendo que quem vai tomar vai morrer, não é isso, não é para assustar ninguém. É só porque se a gente começa a estimular, usar um remédio que não tem efeito para uma população de baixo risco, provavelmente a gente vai estar fazendo mais mal do que bem. Isso vale para cloroquina, isso vale para ivermectina, nada disso comprovou ter benefício. Tem um remédio que comprovou ter benefício, que é o corticoide, né? Foi um estudo feito com um corticoide específico, que é a dexametasona, mas parece que isso é um efeito de classe, que não é só a dexametasona, outros corticoides teriam este efeito. Que funcionou em quem? Em quem está precisando de oxigênio ou quem está em ventilação mecânica. Isso fez com que essas pessoas morressem menos. Só que o corticoide, ele diminui a imunidade. E a gente sabe que a Covid-19 tem duas fases bem distintas. Uma fase de replicação viral e uma fase de inflamação sistêmica. Começa com replicação viral, depois vira inflamação sistêmica. O corticoide serve na fase de inflamação sistêmica. Aí o que eu vejo? Um monte de colega falando, tem que dar logo o corticoide. Não, é pior. Porque se der na fase de replicação viral, provavelmente o que vai acontecer? Vai aumentar a replicação viral, o cara pode piorar. E tem estudo que já viu isso, que foi pior na fase precoce e melhor na fase mais tardia. Então, como eu falei, não é para sair comprando remédio que você não sabe que funciona em farmácia, é conversar com o seu médico, ter a sensibilidade aí de usar um tratamento baseado nas características da sua doença com aí o conhecimento de ciência, de literatura que esse médico tem. Eu, semanas atrás, era todo dia paciente me perguntando se devia tomar ivermectina, se devia tomar hidroxicloroquina. Veja, eu não recomendei isso para ninguém. Eu tenho certeza que eu não tive nenhum paciente meu que piorou porque não tomou. E vendo os casos internados no Hospital das Clínicas, ou mesmo casos que são conduzidos por colegas, um monte de gente que tomou essas medicações acabou sendo internada, acabou indo para UTI, acabou evoluindo mal. Então, não é, de fato, isso não é panaceia, não é essa maravilha toda que tem se advogado por aí, não. Tem gente perguntando de BCG. Né? Ótimo, eu acho legal isso. Isso é a tal história, né? A gente tem uma máxima em pesquisa clínica que correlação não é causalidade, né? Então, também, estudos epidemiológicos lá no começo da pandemia viram, poxa, lugares ou populações que são amplamente vacinadas com BCG tiveram menos Covid. E BCG é uma vacina que é utilizada para prevenir formas graves e invasivas de tuberculose. No Brasil, ela é usada de forma universal, né? Mas depois foi ver que não. O que acontece? Lugares em que tem uma ampla vacinação por BCG tem uma expectativa de vida menor, portanto, uma média de idade de população menor, né? E com isso eles desenvolvem menos a Covid grave. Na prática é isso. Tem outras aí, nuances epidemiológicas nesse fato, mas não, parece que não previne. E, de fato, se prevenisse, o Brasil não ia estar nessa catástrofe que, infelizmente, a gente está vivendo. Pois é, que todo mundo agora toma, né? Que faz parte do calendário nacional de vacinação, né? E, Fred, agora a gente está chegando no fim. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Enfim, gente, já passou 50 minutos. 50 o tempo passou voando. Prazer mesmo, uma maravilha conversar contigo, Mariana. Imagina, bom, a recomendação que eu faço sempre é assim, olha, a gente está vendo isolamento ir para o beleléu, né, pessoal? Eu acho que é complicado, eu entendo que é um isolamento prolongado, que ninguém aguenta mais, né? E que isso teve consequências, de fato, sociais e econômicas. Vamos dizer, o que a gente pode dizer, eu entendo essa vontade das pessoas de sair, né? Agora, a gente talvez tenha conduzido errado, talvez tivesse que ter fechado muito mais intensamente no começo para não precisar fechar tanto tempo. Mas agora que o isolamento está arrefecendo, o que protege é máscara, distanciamento e medidas de higiene. Então todo mundo, máscara no rosto, álcool gel no bolso para passar todo momento que eu mudar de ambiente ou sempre que eu for pegar, manipular alguma coisa em alguma superfície, depois eu vou passar o álcool gel, né? A máscara no rosto previne eu levar a mão ao rosto, previne aí com que eu
tenha esse contato com partículas ou gotículas, né, que são eventualmente aerosolizadas. Então, tudo isso é muito importante. E, claro, o distanciamento, evitar aglomerações, continua sendo muito importante, né? É muito difícil eu imaginar que eu vou num parque passear com as minhas crianças, todo mundo de máscara, mantendo uma distância de 1,5 m, 2 metros entre as outras pessoas, que eu vá me contaminar assim. Muito possível eu me contaminar se eu for num bar que está todo mundo sem máscara, todo mundo pertinho do outro, falando alto por causa do ruído ambiental intenso. Então, vamos pensar o que realmente é melhor para eu fazer para me divertir, conseguindo manter essas medidas de isolamento e distanciamento. E ambientes abertos são sempre mais seguros, né? Do que... Muito mais. Ou arejados sim, também, bem arejados, né? Que não sejam... Agora, máscara também, Fred, é uma curiosidade, as máscaras também devem diminuir, se todo mundo usar, obviamente, as outras infecções respiratórias também, né? Como gripes e resfriados. Né? Isso eu espero que a gente normalize, né? O uso da máscara. Você acha que vai ser um hábito que a gente vai adotar? Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu, por exemplo, acredito que sim, porque isso... No começo da pandemia, veja, você saía de máscara, passava gente de carro no ônibus e começava a mexer com você, falar, né? Eu ia na praça de máscara com as minhas crianças e todo mundo olhava estranho, será que ele está doente? Isso lá. Agora não, agora está normalizado. Então eu espero que isso normalize e que as pessoas, ao desenvolver sintomas respiratórios, né, usem para não contaminar o outro. É uma coisa que eu faço por amor ao meu próximo, né? Usar a máscara para eu não contaminar o outro. Não vai, claro, ninguém, depois que passar essa pandemia, vai ficando usando máscara todo mundo todos os dias, né? Mas no momento que eu estou com a infecção respiratória, de fato, isso diminui a chance de eu contaminar outras pessoas. Tem muitos países que isso é hábito, né? Muitos países que isso é hábito. A gente tem uma ideia errada, né? Que gripe e resfriado não é nada, e que tudo bem sair resfriado com sintomas. E às vezes, para outras pessoas, você pode, né? A pessoa mais velha, a pessoa pode pegar desenvolver um quadro mais grave, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente quem tem doença cardiovascular, quem tem doença pulmonar, é um risco muito grande. Quando fala que a gripe mata, né? A gripe mata quem tem essa maior vulnerabilidade, né? É diferente da Covid, que mata tanta gente aí, independente disso. Tá bom. E essa ideia de que a gente, para combater uma pandemia, tem que agir, né, coletivamente, pensar como sociedade, não pensar só no nosso risco individual, né? Pensar que tem gente muito vulnerável aí, enfim. Fred, queria te agradecer mais uma vez. Espero que você volte, que a gente consiga marcar outras. Foi muito bom o papo. E avisar que a live vai ficar gravada aqui no IGTV e daqui a alguns dias vai para o site e para o nosso canal no YouTube. Para quem não assistiu, não conseguiu ver tudo ou quiser recomendar. Tá bom? Obrigado, Mariana. Obrigado aí muito pelo obrigada. portal também. Ótima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.